Bom dia, crianças. Então, ontem o professor Eduardo postou um vídeo, no Facebook, já havia postado também a vocês lá no WhatsApp, a respeito desse assunto, pontos de referência e direções, que se referem nada mais do que aos pontos cardeais e aos pontos colaterais, que está lá no caderno, na página 23, a partir da página 23. Acontece que, como eu gravo os meus vídeos de forma direta, sem interrupções, e eu não tenho ninguém que me auxilie, eu cometi um equívoco. Na hora de utilizar a Rosa dos Ventos, eu não percebi que eu tinha colocado sobre o quadro na posição errada, de cabeça para baixo. E aí eu fiz a localização errada dos pontos cardeais. Portanto, estou recomeçando. Então, o que são os pontos cardeais, e os pontos colaterais? São pontos que nos direcionam em relação aos lugares, em relação ao espaço. Da mesma forma que nós temos noções como atrás, em frente, à direita, à esquerda, os pontos cardeais e os pontos colaterais, de uma maneira mais ampla, nos ajudam a nos localizarmos nos lugares. E aí, dentro desse assunto, também é importante compreendermos a noção, ter uma noção do que significa escala. Se nós estivéssemos na escola, se não estivéssemos neste formato de ensino à distância, eu teria proposto a vocês que vocês fizessem a planta da sala de aula. Mas como que isso seria feito? Para que vocês pudessem imaginar e depois passar para o papel a sala de aula, vocês teriam que observar de cima para baixo. Lembra? Como eu falei? Como se você fosse o Homem-Aranha. Você teria que observar a sala de aula de cima para baixo para depois reproduzi-la no papel. Mas não seria possível reproduzir no papel no tamanho real. Assim como não seria possível reproduzir o município de Magé no papel, na folha de ofício, nem tampouco o nosso país, o Brasil, o nosso estado, o Rio de Janeiro, no papel, no seu tamanho real. Para isso existe a escala. Então o que é a escala? A escala é a relação entre a medida real e a medida representada no papel. Então, a partir de aí, a gente tem também uma ideia de como são feitas essas representações. Como são feitos os mapas, por exemplo? Os mapas também são representações do espaço. O planisfério também é uma representação do espaço, representa o mundo. Assim como também o nosso globo terrestre também é uma representação do nosso planeta. Então, a mesma lógica que eu teria em relação a representar a minha sala de aula, de cima para baixo, seria essa mesma lógica para compreender como que o planeta é representado por meio de um globo terrestre ou por meio de um planisfério, e como que os diversos lugares do mundo são representados por mapas, como que um território é representado no mapa. Aí a gente entende a utilização da escala, que é essa relação entre o que eu vejo no real e o que represento no papel. E sempre lembrando que é uma visão de cima para baixo. Os mapas, hoje eles são produzidos com base nas observações via satélite, por meio de fotos e imagens enviadas por satélite. Por isso que hoje eles são tão precisos. E aí a gente chega ao exercício que vocês têm lá na página 26, que se refere à utilização da Rosa dos Ventos. O que é a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos é uma figura que contém os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E aí a primeira pergunta que vocês têm lá no caderno, vou até pegar, para não me confundir, hoje eu estou até de óculos, para não me confundir de novo.
qual é o estabelecimento que está ao sul da escola. Aí agora colocando a Rosa dos Ventos na sua posição correta, eu vou colocá-la sobre a escola. E aí tem a pergunta, né? O que nós temos ao sul? Ao sul nós temos a lanchonete. Depois, a segunda pergunta é: o que nós temos ao norte? Como eu já tinha dito para vocês, eu não fiz o desenho todo, mas vocês têm o desenho completo no caderno. No caderno vocês têm ao norte um estádio de futebol. E aí depois vem a próxima pergunta. E o que está a oeste? A oeste nós temos o Teatro Municipal. E o que está a leste? A leste nós temos a igreja. Então, foi o equívoco que eu cometi ontem em vista de estar gravando um vídeo sozinho, né? Eu dirijo, eu me apresento, né? Não sou um profissional da Rede Globo que tem seus assessores para poder fazer as videoaulas. Assim como muitos professores na rede e também no Brasil, nós temos que darmos o nosso melhor, mas muitas vezes contamos conosco mesmo. Então, justificando o meu erro de ontem, né? Já até excluí o vídeo anterior do Facebook, né? Para ele não ser compartilhado e as pessoas perceberem o meu equívoco e eu ficar mal na fita, né? Então, por isso que eu resolvi produzir um outro vídeo. Já esclareci para os meus alunos lá no WhatsApp, né? Onde está o erro. E espero que tenha conseguido fazer os meus alunos compreenderem esse assunto, que é bastante interessante da área de geografia. Bom dia!